Eu sou o professor Janailson Macedo Luiz, sou professor da Unifespa, aqui da Faculdade de História, dos programas de pós-graduação em História e em ensino de Sociologia. Eu estou aqui em Marabá desde 2014, né? Eu sou natural do estado da Paraíba, Campina Grande. Marabá é um local, certamente um dos locais do Brasil em que mais é presente essa questão das heranças vinculadas à ditadura militar. É claro que isso perpassa o país inteiro, mas aqui você pode sentir isso, né? Principalmente a gente que é do campo da história consegue perceber um pouco mais, né? Como esses elementos estão presentes, né? Muitas heranças, né? Assim que eu cheguei aqui em 2014, estava rolando o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E poucos meses depois que eu cheguei, ocorreram algumas audiências da Comissão Nacional da Verdade aqui em Marabá, inclusive na Unifespa, no Campus 1. Então, assim, eu já pude, inclusive, assistir a algumas dessas audiências, né? Então, já ser impactado pelas memórias, né, da guerrilha do Araguaia, principalmente, né? Ver em loco, né, diversos depoimentos de camponeses, né, de pessoas que haviam sido alvos de violações aos direitos humanos, né, de graves violações aos direitos humanos, né, que haviam sido torturados, que haviam sido presenciado a ocultação de, segundo eles, né, ocultação de corpos de guerrilheiros, né. Então, assim, já foi um teste interessante, né, porque, infelizmente, baseado nessas histórias trágicas, terríveis, e baseado no terror do Estado, né, ou seja, e ações que faziam parte da lógica da própria ditadura aqui no Brasil, né, e que em Marabá foi amplamente presente, né. Não somente durante o período da Guerrilha do Araguaia, mas a Guerrilha do Araguaia é um evento de repercussão internacional e que, de certa forma, representa muito bem. A gente tem outros episódios, né, outros episódios marcantes, como, por exemplo, várias questões que ocorreram, que aí perpassando o sul e sudeste do Pará. E é interessante a gente pensar que, de 2010 para cá, né? Vamos nem pensar de 74, né, para cá. De 2010 para cá, após essa condenação, praticamente se avançou muito pouco em relação à localização, por exemplo, né, desses corpos, que se tem uma estimativa de que a área de abrangência total da guerrilha, né, ela envolvia também o norte do atual Tocantins, que na época era o estado de Goiás, né, e teve, né, aqui no sul e sudeste do Pará, os seus pontos centrais, assim, dos conflitos. Então, estima-se que esses corpos, né, estão localizados no sudeste, né, no sudeste do Pará, mas ainda não foram, né, não ocorreu uma abertura maior de informações por parte das Forças Armadas em relação a isso. Tanto que no ano passado, vocês vão reparar que foi recriada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Uma das reivindicações dessa comissão é justamente que seja retomada, né, essa busca por parte dessas guerrilheiras, desses guerrilheiros, né, e dos cerca de 60 pessoas que ainda estão sob essa condição. Então a gente tem aqui, pelo menos em torno de 60 casos que são análogos, semelhantes, né, oficialmente, né, e que o Brasil, mesmo sob essa condenação, ainda não fez a entrega, né, no sentido da localização na sentença. Se você pega a sentença, está lá, que ele é condenado a apresentar a localização desses corpos e entregar para a família e apresentar as condições que essas pessoas foram assassinadas, né? Pelo que já se apurou nas últimas décadas, uma parte considerável deles não foi morto simplesmente, entre aspas, né, no momento de confronto. Boa parte, existe a acusação de que boa parte foi morto já sob condições de custódia por parte dos militares. Então há muitos relatos de camponeses da região, inclusive que trabalhavam como mateiros, por vezes, né, em auxílio às ações militares, né, que viram alguns desses guerrilheiros vivos, que em alguns casos eles foram presos e ajudavam no meio do mato a localizar possíveis mantimentos, rotas que os guerrilheiros utilizavam. Então, existe uma estimativa de que parte dessas pessoas foi assassinada já sob a custódia das Forças Armadas durante o conflito. Então,
Mas, independente do caso, as famílias reivindicam ainda essa questão. Eu já conheci pessoas em diversos locais aqui que elas optam por não falar, né? Já conheci pessoas, por exemplo, que disseram, fulano que mora ali, a pessoa foi torturada, mas ela nunca nem quis tentar abrir um processo para ter uma indenização, por exemplo, em relação a isso, né? Tamanho medo que ficou pelas formas como eles eram tratados, né? Porque durante o processo de repressão à Guerrilha do Araguaia, as Forças Armadas, elas adotaram uma perspectiva que foi, em alguns momentos, né, prender o máximo de, principalmente homens, né? Algumas mulheres foram presas também, mas principalmente homens, né? Então você tem ali homens camponeses adultos, primeiro prende, né? Aqui tem muita lógica. Eles relataram muito a questão das surras e das outras formas de violação, né, de violência que receberam. Então tinha muito essa lógica, né? Primeiro prende, averigua. Alguns deles acabaram sendo, né, se tornando guias, né, mateiros em auxílio aos militares, né? E era uma forma também de pressionar para que a população ela recebesse um recado, que ela não apoiasse os guerrilheiros, né? Então, assim, tinha a perspectiva da investigação para saber quais deles teriam alguma forma de relação com os guerrilheiros, mas também tinha essa dimensão de mostrar, quem manda aqui quem manda aqui não são justamente esses guerrilheiros, vocês têm que adotar. Então, isso foi feito de uma forma marcada pela violência, né? Não é à toa que o Estado brasileiro foi condenado em relação a essas violências, né? E que marcou também muito fortemente as memórias em torno da Guerrilha do Araguaia. Então são memórias que demoraram a ganhar uma repercussão maior, por exemplo, porque as pessoas, elas, né, tem relatos aqui na região que locais mais na zona rural, que quando passa um helicóptero as pessoas sentem ainda muito temor. Justamente a marca, né, porque o helicóptero foi muito utilizado na época, né? Então, assim, são justamente essas heranças, essas questões que ficam, né? Às vezes ficam assim, entre uma conversa, né? No momento mais que é importante que a gente compreenda mais, que a gente entenda mais, para que isso se torne, né? E aí felizmente, há muitas pesquisas, né? Pesquisas a nível local, a nível nacional, internacional. A gente aqui tem sido muito procurado a respeito, né? Ano passado veio um professor, inclusive, dos Estados Unidos fazer uma pesquisa em relação a isso, né? Tem outros pesquisadores vindo de outros locais, então é um evento de repercussão internacional. Por isso que é importante a gente compreender, né? Entender. Então, às vezes, lá fora, as pessoas estão estudando profundamente a Guerrilha do Araguaia, então é importante que os cidadãos marabaenses compreendam melhor, entendam melhor, né? Esse processo, essa história que faz parte, né, da história. Não é uma história agradável para nenhuma das partes, mas é uma história que é importante a gente não colocar embaixo do tapete, mas encarar, enfrentar, entender, compreender, porque é uma questão de cidadania.